uma questão fundamental a ser discutida com respeito às memórias RAM são a correção de erros. As memórias RAM elas cometem muitos erros, tanto de leitura quanto escrita de dados. E esses erros têm duas fontes básicas, podem ser fontes de hardware ou de software. A gente vai ver nesses próximos slides tanto como esses erros podem acontecer e como a gente pode tratar esses tipos de erro. Primeiro, os erros de hardware, eles normalmente são permanentes. O que significa isso? Que você pôs um defeito lá no seu dispositivo, no seu pente de memória, e aí você não tem mais uma leitura ou escrita confiável. Muitas vezes o valor ele emperra em 0 ou em 1, e aí você não consegue mais alterar. Pode acontecer por, de repente, você colocar ela expor a um ambiente hostil, por exemplo, aumentar muito uma temperatura num overclock, pode gerar erro de hardware. Esse erro, nesse caso, seria um erro não permanente, mas temporário. Também poderia ser, às vezes, inclusive, o defeito de ambiente pode ser permanente. Pode ser erro também de fabricação, fabricou com defeito, ou pode ser algum dano que aconteceu ao próprio dispositivo, ao mecanismo, ao sistema, quebrou uma desconexão de algum sinal, etc. Mas também o erro muitas vezes é cometido em software. E esses aqui são bem comuns também. É uma questão de a gente precisa tratar, é muito importante. Muito embora os sistemas eletrônicos eles sejam bem robustos e eles tenham uma certa blindagem, esse tipo de erro acontece. Quais são as principais fontes de erro que podem acontecer? São eventos que normalmente não danificam a memória, mas que elas produzem um efeito momentâneo. Pode ser causado por variação na fonte de energia. Se você tem uma alimentação muito baixa, a sua tensão de escrita, por exemplo, para sinal 1, pode ficar muito baixo. E aí, quando vai fazer a leitura, você pode ler como 0, depois que vazou um pouco da tensão da energia que o capacitor armazenou. E também pode ser causado por partículas alfa. Está aqui o sistema, como normalmente a memória é gravada. A gente tem o dado ele tem m bits, vamos dizer assim, e esses dados eles vão passar por uma espécie de função. Essa função ela vai gerar k bits a partir desses m. Esses bits aqui, esses k bits, são bits de correção, que a gente chama. E esses bits vão ser armazenados junto, os de correção vão ser armazenados junto com os m bits do dado. Esses dados aqui, então, são armazenados todos na memória. E depois, quando a gente vai ler o dado que foi armazenado, tanto os m quanto os k são lidos da memória, a gente passa pela função f novamente e gera novamente os k. E compara os k que estavam armazenados com os k que foram gerados. Para que isso? Se houve alguma alteração, tanto nos m quanto nos k que estavam armazenados, a gente vai verificar aqui nessa comparação. Por quê? Porque se mudou os m que a gente armazenou, essa função vai gerar um outro k. E se os k mudaram, também vai ter uma comparação diferente aqui. Então essa comparação ela vai emitir um sinal aqui de erro e vai gerar um dado que a gente chama dado síndrome, que ele vai ser usado para corrigir, uma tentativa de corrigir algum erro, dependendo da situação. A gente já vai ver como. Mas basicamente, se ele verificar que houve erro e tem como corrigir, ele vai pegar os m dados, m bits que foram lidos, vai aplicar um determinado método e enviar para fora os m bits corrigidos. Se não der para corrigir, ele vai simplesmente mandar um sinal dizendo, olha, tem um erro nesse dado, não confie nele. Basicamente essa é a ideia. Como a gente faz isso agora? Existe o algoritmo que a gente chama de algoritmo de Hamming, para detecção e correção de erro. Nesse algoritmo, aqui nessas figuras, é ilustrado por um dado de 4 bits,
Os 4 bits estão aqui no meio, aqui na interseção desses 3 círculos. E são 4 bits de dados quaisquer. O que nós vamos fazer para tentar identificar se houve erro e tentar corrigir erros aqui? A gente vai completar esses círculos nessas regiões aqui com o XOR dos outros bits que tem dentro do mesmo círculo. Então pega primeiro o círculo A, faz o XOR desses 3 bits aqui, vai dar 1, põe 1 aqui. Isso aqui na verdade é uma paridade, né? Então para contar o número par de uns, basta a gente colocar um outro 1 aqui. Nesse círculo B a gente tem 2 uns, para ficar par joga 0. E no círculo C, se a gente quiser par de novo, a gente joga 0. Então esse aqui vai ser o resultado do armazenamento que a gente tem. Agora, supondo que houve um erro aqui nessa armazenagem e a gente leu diferente, a gente leu assim. O que foi que modificou? Esse 0. Como a gente sabe detectar e corrigir esse erro? A gente vai olhar os XOR de novo de cada círculo. Nesse círculo A, a gente vê que tem 3 bits 1. Então a paridade dele está incorreta. No círculo B, a paridade está correta. E no círculo C está incorreta, que só tem um 1. Logo, o erro está nos círculos A e C. Como o erro está no círculo A e C, a gente sabe que é na interseção desses 2 círculos e não B, porque B não teve o erro. Então a gente exclui esse pedaço aqui, vai ficar com esse pedaço aqui. A gente sabe que o erro ocorreu aqui, que está achurado aqui em laranja. Então a gente teria aqui um método que corrigisse o erro, ele ia apontar, olha, o erro aconteceu aqui e foi valor 1. Agora pense o seguinte, nessa situação, será que ele consegue identificar qualquer tipo de erro? Pense numa situação, esquece essas 2 primeiras partes aqui da figura e suponha que você recebeu esse dado aqui, que tem um erro. Será que esse erro com certeza está nesse bit aqui? Tente pausar o vídeo e responder essa pergunta. Na verdade, o erro não necessariamente está aqui. Além dessa opção de esse cara ter mudado esse bit, pode ocorrer também de 2 bits mudarem, esse bit e esse. Se os 2 mudarem, olha só, a paridade continua. Se a gente jogar 0 aqui, aqui fica com 2 uns. Se a gente jogar 1 aqui, aqui fica com 2 uns. E aqui mantém. E teria de novo um dado consistente. Esse código de Hamming, ele é bom então para identificar quando há um bit modificado. Se ocorrer de 2 bits serem modificados, ele não vai conseguir reconhecer que isso aconteceu, ele vai conseguir identificar que houve um erro, mas vai achar que é um bit só que foi alterado e não 2. E se 3 bits ou mais forem alterados, você pode nem identificar o erro nesse diagrama de Hamming, né? Por exemplo, se esses 3 bits aqui modificarem 0, 0 e 1, aqui você vai ter 2 bits, aqui você vai ter 2 bits também, e aqui também. Então acaba continuando correta a paridade, não é reconhecido o erro. Esse código de Hamming, então, para correção de erros, ele é útil para um bit modificado. Se 2 bits forem alterados, a gente não sabe o que fazer, ele vai fazer coisa errada. Aqui tem um outro esquema que mostra como a gente pode implementar num vetor a correção de erros. A gente pode ter 8 bits de dados e 4 bits que a gente chama de controles ou de checagem. Esses 4 bits aqui, eles vão ser incluídos nos bits 1, 2, 4 e 8. A gente vai numerar os bits de 1 a 12. E o que eles vão representar? Eles vão ser sempre bits que vão ser isolados. Só um 0001, 0010, 0100 e 1000. Os demais bits, as demais posições, né, 3, que tem um 1, 5, que tem 2 uns também, 7 tem 3 uns, etc., todos eles têm mais de um 1 na sua codificação na posição
do bit. No próximo slide, a gente vai ver como fazer para codificar, para calcular os bits de checagem a partir dos bits de dados. E depois também como reconhecer erros se acontecer algum erro. Primeira questão, como a gente calcula os bits C? Os bits D são os bits de dados que entram na sua memória, que vão ser armazenados e lidos. Os bits de controle, eles vão ser uma paridade de todas as posições que tiverem um bit 1 correspondente ao bit de controle. Então, vamos começar com o exemplo do bit C1. O bit C1 ele vai ser uma composição de todos os bits de dados que tem 1 no bit menos significativo, que seria o 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. São todos os ímpares. Se a gente pegar nesse exemplo aqui, ó, a gente vai ver que o 3 tem 1, o 5 tem 0, o 7 tem 1, o 9 tem 1 e o 11 tem 0. Se a gente for contar quantos números 1 tem, 1, 2, 3. Se a gente tem 3 uns, a paridade a gente consegue com mais um 1, que é 4. A mesma coisa para o segundo bit, para o C2. Ele vai ser composto pelo XOR, ou pela paridade de todos os bits de dados que contém o segundo bit menos significativo 1. Então a posição desse aqui tem 1, vai ser contado com esse, 1. Esse aqui não tem, esse também não. Esse tem 1 aqui, no segundo bit, só que ele é 0. A gente continua com 1. Esse também tem 2 uns. Esse não tem, esse não tem. Esse tem 3 uns. 3 uns, para ficar par, a gente precisa de mais um 1. Então a gente põe um aqui, 4 uns. Para o bit C2, então, vai ser valor 1. Bit C4, repetindo, ele vai ser a combinação, a paridade de todas as posições cujo segundo bit mais significativo é 1. Esse cara aqui entra, mas ele é 0. Esse também entra, também é 0. Esse entra, ele é 1. Esse não entra, esse não entra, esse não entra. Nem esse. Esse entra, só que é 0. Então a gente vai ter apenas do bit, segundo bit mais significativo com 1, o bit número 7. Então ele vai ser 1, para ficar par precisa de mais 1. 2 números 1, a gente põe 1 aqui no C4. E finalmente o C8, ele vai ser a combinação de todas as posições que tem 1 no bit mais significativo. Todos que vieram antes não tem, são os que vêm depois. A gente vai contar aqui, ó, 1, 2 bits com valor 1. Para ficar par, a gente mantém, vai jogar 0 no C8. Então é assim que se constrói os bits de controle dessa palavra a partir dos bits de dado, ou dos bits de checagem a partir dos bits de dado. Agora, vamos fazer uma análise. Vamos supor que a gente armazenou essa palavra, mas leu essa. Deu uma diferença. Qual bit é diferente? Esse aqui, o D3. Vocês conseguem pensar em alguma maneira de a gente saber que foi esse bit que foi modificado a partir dessa lógica que a gente usou para construir os bits de checagem? Tentem pausar o vídeo agora e descobrir uma maneira de fazer isso. Bom, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer de novo o cálculo dos bits de checagem a partir dos bits de dados. Então, olha só, o bit menos significativo, o C1, quantos uns ele tem? 1, são os ímpares, né? 2, esse não está, 3, 4. Então está correto, C1 está correto. C2 está correto? Vamos ver. 1, 2, pula 2, 3, 4, pula 2, 5. Tem 5. Então, a gente sabe que o C2 ele está indicando erro. Quer dizer, ele não está par. E o C4? São esses bits que tem o segundo bit mais significativo 1. 1, 2, 3, não, 0. O C4 também deu 3 na contagem, então o C4 também deu erro.
Quer dizer, a gente tem erro por enquanto no C2 e no C4. Último a ser verificado, C8. A gente vai contar aqui os uns. 1, 2. Tá par, tá correto. O que a gente chegou na conclusão, então? Que C2 e C4 indicaram erro. Se C2 e C4 indicaram erro, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os bits correspondentes a cada um dos dois e fazer um AND. AND desse cara com esse vai ser 0, 1, 1, 0. Quem que é 0, 1, 1, 0? É o D3, onde está o erro. Então eu vou resumir aqui como é que se faz para reconhecer ou localizar o erro. São os seguintes passos. Primeiro, você faz a checagem você calcula os bits de checagem, C1 até C1, C2, C4 e C8. Verifica quais deles deram erro. Se nenhum der erro, é porque não teve erro no cálculo. O cálculo está correto. Se um deles deu erro, o que ele está indicando? Que o próprio bit de controle que está errado. Se dois ou mais deram erro, significa que existe algum bit aqui de dado que teve o erro. Como é que você vai descobrir qual que deu? Por você fazer o AND dos bits de controle. E aí você vai identificar qual o bit de dado que foi modificado. Um exemplo, vamos supor que C8 e C1 indicaram erro. Onde que está o erro? Qual bit que está errado? Parem o vídeo e tentem responder essa pergunta. Se a gente contou a paridade, C1 deu ímpar e C8 deu ímpar, e os outros dois deram par, significa que a gente tem o AND de 1 com 8, vai dar 9, e a gente tem aqui o bit D5 que estaria modificado nesse caso. O que aconteceria se a gente tivesse dois bits modificados aqui? Esse daqui também ocorre conforme o código de Hamming que a gente viu no slide anterior. Se dois bits forem modificados, ele pode indicar que foi apenas um e corrigir de maneira incorreta. Como a gente faz para melhorar isso? Existe um cálculo que a gente consegue fazer a partir da quantidade de bits de dados, dizer quantos bits de controle ou de checagem a gente precisa para fazer a correção e a detecção de erro com 2 bits ou mais. Existem cálculos até para mais bits, dependendo de quão preciso você quer e quão robusto você quer que o seu sistema seja. A gente pode usar um bit extra aqui no código de Hamming, que vai ajudar a gente a decodificar e identificar onde acontecem erros. Olha só esse caso. Vamos pegar aqui esses dados, calcular primeiro a paridade nesses 3 pontos do círculo. Então aqui vai dar 0, 1 e 0. E depois a gente vai fazer a paridade de todos os 7 bits e jogar aqui. Aqui tem 3 uns, para ficar par, joga 1 aqui. Então, esse é um código de Hamming com uma extensão de um bit extra de paridade. Uma paridade total. Olha o que vai acontecer se modificar esse bit. Se modificar esse bit, de novo, a gente vai fazer aqui. Aqui deu par, aqui deu ímpar e aqui deu ímpar. Além disso, modificou esse bit também, né? Então, teve 2 bits modificados. Aqui deu par, aqui deu ímpar, aqui deu ímpar. Pelo código de Hamming original, como é que a gente identificaria o erro? Que teria dado erro nesse círculo e nesse. Então a gente apontaria para o erro nesse bit aqui e erraria, né? Mas como a gente tem esse bit adicional de paridade, aqui deu 1, 2, 3, 4. Ele continuou par. Opa, se mudasse um bit só, ele não ficaria par com esse último, ele ficaria ímpar. Então a gente sabe que 2 bits foram mudados, ou uma quantidade de par de bits foram mudados. Então esse cara aqui, ele vai saber que não foi esse bit aqui que modificou, porque se esse aqui fosse mudado para 1, ia dar ímpar. Logo, o que a gente sabe? A gente sabe que o erro foi em 2 outros bits. Mas a gente não sabe em quais bits deu o erro, por quê? Se mudar esses 2 bits aqui, como a gente fez, daria o mesmo efeito que mudasse esses 2 bits aqui. Porque se a gente mudasse esse para 0 e esse para 1, ia continuar par aqui, ia modificar para ímpar aqui e aqui.
Então, muito embora esse novo código ele não consiga corrigir o erro precisamente quando 2 bits são mudados, ele sabe quando 2 bits foram mudados, ou quando 1 bit foi mudado. E aí ele não vai corrigir errado, pelo menos, se 2 bits forem mudados. Isso aqui é muito importante para sistemas críticos. Uma aeronave no espaço, por exemplo, tem muito mais partícula gama passando pelo espaço, pode modificar o valor das memórias, etc. Agora, um outro exemplo, quando 3 bits foram alterados a partir desse. Esse bit e esse bit. Olha, se a gente contar aqui vai dar par, só que aqui vai dar ímpar com esse bit. Então a gente sabe que um bit mudou. Ah, um bit mudou, né? Então qual que a gente indicaria? A gente indicaria que foi o próprio bit da paridade que mudou e a gente ia jogar zero aqui. Mas na verdade foram 3 bits que mudaram. Então quando 3 bits alteram nesse código, mesmo com esse bit extra aqui, a gente não consegue identificar se foi se foram 3 bits que modificaram. E aí a gente não consegue corrigir o erro corretamente. Então esse modelo, esse Hamming SecDec, ele é feito para corrigir um bit modificado e detectar quando 2 bits são modificados.